Olá, sejam bem-vindos ao ano mais abençoado de nossas vidas. É um prazer estar com você nesse 5º dia do nosso projeto de 12 dias de oração. O nosso tema hoje é: ore para que você aprenda a guardar e proteger a sua mente. A palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A 5ª lei de qualidade de vida é gerenciar os pensamentos. Essa lei da qualidade de vida é um dos pilares mais importantes de uma vida saudável. O mundo dos pensamentos pode se tornar uma fonte de deleite ou um terror para o ser humano. Uma das áreas mais complexas da psicologia é entender que a construção de um pensamento é multifocal e não unifocal. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, isso significa que não apenas construímos um pensamento porque queremos construí-lo conscientemente, enfim, por decisão própria, mas existe uma rica produção de pensamentos produzidas pelo gatilho da memória, fenômeno do alto fluxo e janelas da memória. Recomendo que você faça o PAIC para que você compreenda de forma simples e objetiva cada um desses fenômenos. Isso irá te ajudar muito a gerenciar os seus pensamentos e o Dr. Augusto Cury explana de uma maneira bem simplificada, no livro 12 Semanas para Mudar uma Vida. Mas, voltando aos pensamentos, a produção de pensamento pode se tornar um grande vilão da qualidade de vida e da felicidade de 4 formas. Primeiro, seus maiores inimigos não estão fora de você, mas dentro. Você pode tornar o maior algoz de si mesmo. Pensar é excelente, mas pensar demais e sem qualidade pode ser um grande problema. O pensamento pode transformar nossa vida em um canteiro de pesadelos. Por exemplo, existem pensamentos que são inquietantes. Nós não conseguimos parar de pensar. Pensar é saudável, o problema é pensar excessivamente com ansiedade. Infelizmente, nossa mente tem se tornado uma fonte de preocupações. As pessoas vivem atormentadas com suas atividades, são mentes inquietas. Pensam nisso, pensam naquilo, mal estão resolvendo um problema, outros 10 já aparecem no teatro das suas ideias. Alerte-se, seus problemas inquietantes geram ansiedade e estressam o cérebro. Muitas pessoas têm muitos motivos para sorrir, mas suas preocupações e ideias negativas as tornam ansiosas, irritadas e tristes. Não descansam, vivem fatigadas, às vezes têm um caráter nobre, mas são especialistas em resolver o problema dos outros, mas não os seus. Tem também o pensamento acelerado. Não apenas o conteúdo ruim dos pensamentos é um problema que afeta a qualidade de vida, mas a velocidade dos pensamentos também o é. Tudo se complica quando os pensamentos são acelerados. Mesmo se o conteúdo for positivo, o aceleramento dos pensamentos gera um desgaste cerebral intenso, produzindo ansiedade e outros sintomas. A velocidade excessiva dos pensamentos provoca uma importante síndrome, chamada síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado é caracterizada pela ansiedade, insatisfação, esquecimento, falta de concentração, inquietação, cansaço físico exagerado, que é acordar cansado, sintomas psicossomáticos, que são dor de cabeça, dor muscular. As pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado não se fixam no presente. Geralmente estão viajando para o passado ou para o futuro, o que estrangula a sua qualidade, tranquilidade e encanto pela vida. Muitos vivem em função dos problemas do passado. Algumas pessoas remoem seus erros, suas falhas, suas inseguranças e se culpam intensamente. A culpa controla o seu prazer de viver, sua liberdade. Elas perdoam os outros, mas mesmo crendo em Deus, não se perdoam. O sentimento de culpa é útil para reconhecermos os erros, mas não para nos martirizar e nos deprimirmos. O pensamento antecipatório é outro grande ladrão da qualidade de vida. Geralmente, quem tem a síndrome do pensamento acelerado faz o velório antes do tempo. Os problemas ainda não aconteceram, mas já sofreram antecipadamente. Provavelmente, mais de 90% dos nossos pensamentos antecipatórios não se tornarão reais. Sofreremos inutilmente. Mas como gerenciar os pensamentos? Aí nós vemos na palavra de Deus que é possível.
Porque se não tivéssemos essa capacidade de gerenciarmos os pensamentos, a palavra de Deus não diria para a gente trazer, para a gente pensar somente naquilo que pode, naquilo que é bom, que é agradável, que é puro, né? Então, existe uma técnica muito importante que o Dr. Augusto Cury ensina no PAIC, que é a técnica do DCD, que é duvidar, criticar e determinar. É uma técnica que estrutura e fortalece a liderança de si próprio. Ela deve ser feita silenciosamente várias vezes por dia, com emoção e coragem. Ela se constitui em 3 pilares que são 3 pérolas da inteligência humana. A pérola da filosofia, que é a arte de duvidar, a pérola da psicologia, que é a arte da crítica, e a pérola da área dos recursos humanos, que é a arte da determinação. Tudo o que você crê te controla. Duvide de tudo que você crê que te perturba. Critique cada ideia pessimista, preocupação excessiva e pensamento antecipatório. Cada pensamento negativo deve ser combatido. Treine-se a não se perturbar pelo amanhã. Após duvidar e criticar, determine-se alegre, seguro e forte. Determine não ser escravo dos seus conflitos. Não se esqueça que determinar só tem efeito se primeiro você treinar a arte de duvidar e criticar. Caso contrário, determinar se tornará uma técnica de motivação superficial que não suportará o calor dos problemas. A falta de gerenciamento dos pensamentos podem produzir depressão, ansiedade e estresse. Jesus ensinou pessoas complicadas a serem de uma fina estirpe de pensadores. Através de suas parábolas e das situações estressantes em que se envolvia, ele sabiamente estimulava seus discípulos a penetrarem em seu mundo para serem líderes de si mesmos, líderes das suas ideias, dos seus medos, arrogâncias e inseguranças. Os jovens galileus que o seguiam, embora fossem cultos, ansiosos, descontrolados, aprenderam lições que reis, políticos e intelectuais não aprenderam. Ele os ensinou a reconhecer seus limites, a não ter medo das suas falhas e a enfrentar seus pensamentos. Andar com ele era um convite a ser livre e líder, líder de si mesmo. Seus íntimos entenderam que não adiantava mudar o mundo de fora se primeiro não mudássemos o mundo de dentro. Hoje iremos orar para que não sejamos escravos de pensamentos destrutivos, mas que nossa mente seja guardada por Deus. Que você tenha paz na hora de tomar decisões e sabedoria para colocá-las em prática. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Como o diabo não sabe o que nós pensamos, ele tenta induzir os nossos pensamentos. É por isso que nós vamos orar hoje pedindo ao Senhor que nós tenhamos a mente de Cristo, que Deus proteja a nossa mente, que nós possamos ter capacidade de raciocínio, de pensar antes de reagir, que nós possamos ter a capacidade de gerenciar os nossos pensamentos, para que Satanás não coloque em nossas mentes as suas ideias erradas, mas que nós possamos, em nome de Jesus, podermos gerenciar os nossos pensamentos, termos a mente de Cristo e termos a capacidade de pensar naquilo que pode nos levar cada vez mais longe, porque 2019 é o ano de ir além. Vamos orar. Que Deus te abençoe.